Aleluia, glória a Deus, dando início a mais um momento da nossa célula digital da IEGNE Alphaville. Sejam todos muito bem-vindos, aleluia. Eu me chamo Silvana e eu faço parte da IEGNE, que está situada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Esse texto, essa ministração foi feita no domingo, né? Através da vida do nosso profeta Vinícius Iracete. Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Amém? E como vencer as adversidades. A luta pelo seu futuro, né? Deus tem um plano para cada um de nós. Ele tem um futuro para cada um de nós. E nós precisamos vencer as adversidades. E existe uma luta para nós acessarmos o nosso futuro. E nós precisamos entender, né, que essa luta existe. E muitas vezes nós pensamos só no hoje, no agora. Não pensamos no nosso futuro. Mas nós precisamos vencer essa luta, né, para acessarmos o nosso futuro. Desde o ventre da nossa mãe, né, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ele tinha um plano traçado para mim. Ele tinha um propósito, ele tem um propósito para a minha vida. Ele sabe o dia que eu nasci e ele sabe o dia que eu vou partir. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Não tem nada que o nosso Deus não sabe. E ele tem um plano para mim e ele tem um plano para você. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento. Eu te louvo e te agradeço por esse dia. Eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, Pai. É com muito temor no meu coração de estar aqui na tua presença, falando, Senhor, da tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que se renova todos os dias nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, Pai. E todos que acessarem essa live, seja agora, seja mais tarde, seja amanhã, sejam tocados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ler a palavra do Senhor que se encontra em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 3. Diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Isso aqui é o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele suportou os sofrimentos, mas ele tinha um propósito, né? O Senhor já tinha um futuro para ele. E ele foi desprezado, mas mesmo assim, diante das afrontas, ele não deixou de cumprir o propósito dele, o que ele tinha para fazer aqui na terra. Como eu disse, o Senhor, ele tem um plano para cada um de nós. O Senhor Jesus, ele foi desprezado. Os religiosos os atacavam. Mas o Senhor Jesus, ele só fazia o bem. E muitas vezes também nós somos julgados, nós somos desprezados, nós somos caluniados, nós somos perseguidos por aquilo que nós carregamos, pelo nosso chamado, pelo nosso propósito, por aquilo que nós vamos nos tornar amanhã, para o futuro que o Senhor já tem para as nossas vidas. Mas nós vamos vencer as adversidades quando nós deixarmos de olhar para o homem e olhar para o Senhor Jesus.
O inimigo, ele está de olho no nosso futuro. Mas não é por causa das afrontas, das perseguições, que nós vamos parar. Não, nós vamos continuar. Quando você está parado, por exemplo, você trabalha numa empresa e às vezes tem tanta afronta, tantas perseguições e você não entende. Fala, mas por quê? Eu só faço bem. Mas é pelo que você carrega, por o seu chamado, por aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas diante das perseguições, você não vai parar. Você vai continuar, porque nós temos que cumprir o nosso chamado, independente das adversidades, independente do que se levanta contra as nossas vidas. Deus nos levantou para sermos algo grande, influenciadores. Então, na empresa onde você trabalha, você tem algo ali que destaca. Por isso que você é perseguido. Às vezes você é promovido, né? E as afrontas começam, a inveja começa, as perseguições. Você se torna um gerente, um líder de setor. Você tem um chamado ali, um propósito naquele lugar. E você não pode parar. Você tem que continuar. Aleluia! Nós não podemos ficar presos às dores, às perseguições, às afrontas. Não, nós precisamos nos levantar como guerreiros, como guerreiras do Senhor. Aleluia! Davi, ele foi muito perseguido. Por quê? Porque ele carregava algo grande. Ele carregava algo grande, por isso que ele foi tão perseguido. Mas ele não deixou de cumprir aquilo que ele precisava cumprir, o propósito. As dificuldades que nós enfrentamos, as oposições, as perseguições, pelo nosso talento. E, por exemplo, nós temos um talento. Nós não podemos deixar aquele talento, sabe, escondido. Não, nós precisamos colocar para fora esse talento, as habilidades que o Senhor nos deu. O profeta até deu um exemplo no domingo, e eu vou falar aqui, que, por exemplo, quando uma árvore ela está frondosa, cheia de frutos, né? Todos jogam pedra para colher o fruto. Mas se ela está vazia, sem frutos, as pessoas passam e nem percebem, passam e vão embora. Mas quando a árvore está grande, com frutos, ela é percebida. Da mesma forma somos nós. Quando nós estamos no canto, sem fazer nada, não tem as afrontas, não tem as adversidades. Mas quando nós nos levantamos, sabe? Quando nós iniciamos uma célula, quando nós começamos a pregar a palavra para a nossa família, a colocar um versículo, a orar pelas pessoas, vêm as adversidades. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós precisamos vencer as adversidades. Porque lá na frente, né? Lá na frente nós temos um futuro que o Senhor já preparou para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos vencer as adversidades. Não pare diante daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. O seu chamado, o seu ministério, o seu cargo que você tem na empresa. Aquilo que Deus te chamou para você ser dentro da sua casa. Às vezes você fala assim, só eu sou crente, sirvo ao Senhor, mas continue. Deus te deu esse chamado, cumpra esse propósito, continue fazendo aquilo que Deus colocou. Vai vir as adversidades, vai vir as perseguições, as dificuldades, mas continue, persevere. Amém?
O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós vencemos. Ele não quer que nós caminhamos para frente, ele quer que nós ficamos parados. Não, mas nós temos um futuro grandioso. Nós somos grandes. E as pessoas que estão ao nosso redor, eles contam conosco. Aleluia! O Senhor Jesus, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Mas ele não parou o ministério dele. Ele concluiu, ele fez, ele obedeceu aos comandos do Pai. Aleluia! Que eu e você possamos, em meio às adversidades, meio às perseguições, concluir e fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós não podemos ficar presos às coisas do passado, às nossas dores. Não, nós precisamos nos levantar, sacudir a poeira, dar volta por cima e cumprir o nosso propósito, cumprir o nosso chamado. Aleluia! O Senhor, ele conta comigo, ele conta com você. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se intimide diante das situações que você tem enfrentado. Às vezes você diz, a luta está grande. Senhor, por que tanta oposição? Por que tanta afronta? Enquanto eu estava só no banco da igreja, estava tudo bem. Mas agora que eu estou servindo na igreja, eu estou ali, sabe? Tem as afrontas, tem as adversidades. Mas não pare, não pare. Se o Senhor pediu para você fazer algo, faça, obedeça. Coloque o medo no bolso e vai, porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos capacita. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas é o Espírito Santo que nos orienta, que nos fortalece. Aleluia! Não pare, não retroceda, não pare no meio do caminho. Você é uma referência na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da igreja. Às vezes nós vamos fazer um chá de mulheres, sabe? Tem tanta afronta, tanta perseguição. Por quê? Porque tem mulheres ali que vão ser alcançadas, E elas têm um futuro. Elas têm um futuro grande. E o inimigo não quer que elas atingem, que nós atingimos, que nós chegamos no futuro, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos vencer as adversidades. Precisamos vencer as adversidades. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amanhã, quarta-feira, nós temos 3 cultos. Às 7 horas da manhã é o culto de oração, das 7 às 8 horas. Depois, às 15 horas, nós temos o culto à tarde. E às 20 horas, nós temos também o terceiro culto, que é o culto dos decretos. Esteja conosco. Eu estou aqui para te fazer um convite. Traga a sua família. Um tempo de adoração, um tempo de louvor, um tempo de ouvir a palavra, um tempo de sermos ministrados. Aleluia! O Senhor, Ele tem grandes coisas para nos entregar. Amém? Amanhã, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é o nosso convidado. Você será muito bem-vindo. Aleluia! Oh, aleluia! Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento.
Tu és santo, poderoso e maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de te servir, de te adorar, de glorificar e exaltar o teu nome. Que os corações, Senhor, venham ser encontrados. Que os corações, Senhor, sejam aquecidos. Que os corações sejam rendidos a Ti, Pai. Aqueles que não te conhecem, Senhor. Aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor. Que possam, Deus, despertar. Que possam, Deus, entender que não há outro caminho a não ser estar na tua presença. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Oh, aleluia, decida estar na presença do Senhor, decida entregar a sua vida aos cuidados do Senhor, aleluia. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem cuida da nossa família, é Ele quem cuida, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos protege, aleluia. Pai, em nome de Jesus, vai visitando aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de uma resposta no dia de hoje, precisam de um contrato assinado. Pai, eu não sei o que teus filhos precisam, mas o Senhor sabe, Pai. E eu coloco, Senhor, os teus filhos diante do teu altar, diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Vai visitando os acamados, vai visitando os enfermos, vai visitando aqueles que receberam um diagnóstico médico, Pai, aqueles que estão no centro cirúrgico, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que cura, que liberta, que restaura, que salva. Nós queremos no teu poder, Pai. O Senhor é grande e poderoso. Aleluia, aleluia. Abençoa o nosso Brasil, Pai. Abençoa a nossa nação brasileira, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, profeta Vinícius, profeta Ariane, apóstolo José, pastora Cledi, os nossos pastores e famílias, Pai. Os abençoa, Pai. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nós temos culto amanhã às 15 horas e às 20 horas. Você será muito bem-vindo. Até quinta, se Deus permitir. Glória a Deus.